Porque o juízo final começa com a cor da pureza. Porque um cavalo branco abre uma sequência que termina em guerra, fome e um rastro de cadáveres. E a pergunta que rasga a mente da igreja hoje: esse cavaleiro de branco é Jesus Cristo, ou é uma imitação espiritual tão brilhante, tão cirúrgica, que consegue seduzir até quem canta hinos no domingo? O perigo real não é o demônio que ruge. O perigo é o demônio que sorri. Sem discernimento, o mundo entra em pânico com o cavalo pálido da morte e treme diante da espada do cavalo vermelho, mas abraça o cavalo branco. O risco máximo não é sofrer o juízo. É adorar o carrasco achando que é o Salvador. E preste muita atenção, o texto não mostra o diabo no controle da história. O universo não está em queda livre. Há um trono. Há um controle absoluto. E quem segura o documento do destino humano é o Cordeiro. Se ele abre os selos, nada é acidente. Nada escapa das mãos dele. Mas como o Cordeiro perfeitamente santo inaugura o terror? E como você, na sua vida real, na sua casa, consegue separar o branco autêntico de Cristo do branco fantasiado do engano? Nós vamos entrar nessa sala do trono agora. Vamos sentir o pulso dessa história batendo, porque a palavra de Deus não é um livro de enigmas para intelectuais. É fogo que queima a ilusão. Feche os olhos da distração e abra os olhos do Espírito. Há um silêncio no céu. Não um silêncio de vazio, mas um silêncio de choque. A autoridade pesa no ar e segura o universo pela garganta. Ninguém corre. Ninguém negocia. Ninguém ousa interromper. O Cordeiro avança. Ele segura o rolo. No livro de Apocalipse 6, versículo 1, João assiste ao momento exato em que o Cordeiro quebra o primeiro selo. A mão dele não hesita. Os dedos não tremem. A decisão não vacila. A justiça de Deus entra em movimento. Um dos 4 seres viventes se inclina. A voz dele não é um pedido. É uma detonação. Ele brada com som de trovão. Venha! A ordem atinge a realidade. Uma porta invisível se estilhaça nos limites do tempo. E o primeiro choque que atinge a terra é branco. João relata em Apocalipse 6, versículo 2, que um cavalo branco surge. O cavaleiro segura um arco. Alguém entrega uma coroa nas mãos dele. E ele sai vencendo e para vencer. Prenda a respiração e olhe para esta cena. Não há sangue aqui. Não há gritos de dor. Não há cadáveres espalhados no chão. Há conquista limpa. Há avanço eficiente. Há uma vitória tão estonteante que o mundo inteiro respira aliviado. E é exatamente por isso que ele é letal. O arco está na mão dele, mas o texto não menciona nenhuma flecha. Isso gela a espinha de quem entende. Ele não precisa atirar. Ele domina pela ameaça. Ele governa pela pressão. Ele conquista com uma narrativa perfeita, com propaganda incontestável, com intimidação silenciosa. Ele traz uma solução pronta para um mundo desesperado. Ele oferece um final feliz sem exigir arrependimento. E perceba o detalhe que revela o engano. O verso 2 declara que ele recebe uma coroa. Ele não nasce com ela. Ele não é rei por direito. Alguém concede esse poder. Uma autoridade temporária é entregue. A terra, sufocada por crises, começa a bater palmas para uma movimentação que parece divina, que parece boa demais para ser um juízo. Porque a anatomia da mentira funciona assim. Ela não invade a sua vida com cara de derrota. Ela veste o terno do sucesso. Ela não grita blasfêmias. Ela sussurra conselhos sábios. Ela não parece um demônio. Ela imita um anjo de luz. E o soco teológico atinge o nosso estômago agora. Esse cavaleiro de branco é o mesmo Cristo triunfante do fim do livro? Ou é a mentira mais bem vestida do universo? O trovão do primeiro chamado ainda treme o chão quando o Cordeiro puxa o segundo selo. Imediatamente, o segundo ser vivente grita em Apocalipse 6, versículo 3. Venha! E o choque é brutal. A falsa paz, a solução perfeita que o cavalo branco acabou de instalar, é rasgada ao meio como um lençol velho. João descreve no verso 4 que sai outro cavalo. Este é vermelho. Vermelho como uma ferida aberta. Vermelho como pânico.
O cavaleiro recebe o poder de arrancar a paz da terra. O resultado é imediato. As pessoas começam a matar umas às outras. Uma espada gigantesca é colocada nas mãos dele. Olhe para a mecânica do terror. A paz não evapora sozinha. Ela é ativamente retirada. É como se uma mão invisível puxasse o pino de uma granada global. A linguagem humana colapsa no mesmo segundo. Onde havia diálogo, agora espirra ódio. Onde havia tolerância, agora nasce a sede de sangue. O vizinho vira inimigo. O irmão vira alvo. E o cavalo branco ainda brilha. Ele ainda promete a unidade. Mas agora, a unidade exige a destruição de quem discorda. A facção engole a sociedade. A retórica vira lâmina. A mão do cordeiro se move de novo. O terceiro selo se rompe. O terceiro ser vivente dá a ordem em Apocalipse 6, versículo 5. Venha. O que cruza o horizonte agora não traz uma arma de destruição em massa. Traz um objeto pequeno. Algo cotidiano. Algo que o mercador segura na praça. Uma balança. O texto continua no verso 5, revelando um cavalo preto. O horror agora é frio e calculista. Uma voz soa do meio dos 4 seres viventes em Apocalipse 6, versículo 6 e decreta: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Sinta o peso dessa frase. A vida humana acaba de virar matemática. Um dia inteiro de suor e trabalho exaustivo mal compra um pão. O básico se torna impossível. A mãe olha para a criança e calcula quem come e quem passa fome. Mas a facada final da justiça divina está na restrição: não toque no azeite e no vinho. Os artigos de luxo permanecem intactos. As festas dos poderosos continuam. A fome revelada pelo cavalo preto não é apenas falta de comida. É o juízo expondo a podridão do sistema humano. É a desigualdade esfregada na cara da humanidade. É a balança maldita pesando quem tem o direito de viver e quem tem o dever de morrer para que o sistema funcione. O ar fica irrespirável. A tensão exige um desfecho. O cordeiro quebra o 4º selo. O 4º ser vivente clama no verso 7, venha. E a figura que emerge não permite metáforas bonitas. Ela esmaga a esperança. João registra em Apocalipse 6, versículo 8, o avanço de um cavalo pálido. A cor de um cadáver apodrecendo ao sol. O nome do cavaleiro é revelado sem maquiagem: morte. E ele não cavalga sozinho. Uma sombra colossal engole os passos dele. O Hades o segue de perto, como um caminhão de lixo recolhendo os corpos que a morte derruba. Eles recebem autoridade sobre 1/4 da terra. O mandato é aterrorizante: matar pela espada, rasgar pela fome, dizimar por pragas e despedaçar por meio das feras. A sequência atinge o fundo do poço. A história que começou com um branco sedutor, limpo e vitorioso, termina com valas comuns e o silêncio dos túmulos. A mente grita por uma resposta. Se a marcha leva direto para a aniquilação, por que Deus permite que o disfarce branco seja o primeiro a sair? Porque o juízo de Deus não é apenas um castigo cego. O juízo de Deus é uma luz ímpia que revela a verdadeira adoração humana. Deus expõe o que as pessoas estão dispostas a seguir quando a mentira lhes oferece uma vida confortável. Mas o Espírito Santo não abandona a igreja na confusão. A Escritura interpreta a própria Escritura. O texto exige que você compare. Exige que você pese. Salte no tempo e olhe para o verdadeiro rei. Apocalipse 19, versículos 11 a 13 rasga o firmamento. O céu se abre. Outro cavalo branco aparece. Mas sinta a diferença que esmaga o engano. O cavaleiro aqui tem nome. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e faz guerra, mas com absoluta justiça. Os olhos dele não tentam seduzir. Os olhos dele queimam como chamas de fogo. Na cabeça dele não há apenas uma coroa emprestada. O texto revela muitos diademas. Autoridade infinita. Soberania inegociável. O manto que ele veste está encharcado de sangue, e o nome dele ecoa por toda a eternidade, a palavra de Deus. Coloque os dois lado a lado, e o disfarce desmorona.
No capítulo 6, verso 2, o falso Salvador recebe uma coroa e carrega um arco de intimidação. No capítulo 19, o Cristo verdadeiro ostenta a autoridade universal, e a arma que aniquila o mal é a espada afiada que sai da sua boca, a própria verdade inquebrável. O primeiro conquista manipulando a pressão social, o segundo reina executando a justiça eterna. O primeiro exige que você negocie seus princípios, o segundo exige a sua vida no altar. O próprio Mestre profetizou esse exato perigo. Em Mateus 24 versículos 4 e 5, Jesus olha nos olhos dos discípulos e soa o alarme: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Entenda isso com todas as forças da sua alma: o mal mais destrutivo não é o pálido cavalo da morte. A morte mata o corpo. O branco mais perigoso é o branco do anticristo, a fraude que diz, eu sou a solução do seu problema. É o movimento que promete o céu, mas esconde a cruz. É a igreja que prega unidade absoluta, mas sacrifica a verdade bíblica para conseguir isso. É a paz artificial sem o sangue do Cordeiro. E você me pergunta, eu entendi a escatologia. Eu entendi os selos. Mas como esse cavalo de mentira invade a minha rotina hoje? Como eu identifico o branco do engano atacando a minha mente, o meu emprego, a minha família? Para responder a isso, a palavra arranca você das nuvens proféticas e joga você de cara na poeira de um deserto na Judeia. Sai o Apocalipse, entra a guerra íntima. A batalha que acontece dentro de um corpo físico, exausto e faminto. O sol castiga as pedras. O vento levanta uma areia que queima a pele. Jesus está isolado. A fome dele não é teórica. É uma dor visceral que rasga o estômago e faz os ossos pesarem. A garganta está seca como casca de árvore. 40 dias e 40 noites de um jejum que leva a carne humana ao limite do colapso. Mateus 4 versículo 1 diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. O verso 2 confirma, ele teve fome. E é no pico da dor física, no extremo da vulnerabilidade, que o inimigo se aproxima. O tentador não aparece com cheiro de enxofre e cara de monstro. Ele aparece montado na lógica. Ele aparece de branco. Ele oferece uma solução rápida, higiênica e absolutamente razoável. A voz soa no deserto em Mateus 4 versículo 3. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Analise o veneno disfarçado de cuidado. Você tem o poder. Você tem o direito cósmico. O seu corpo está morrendo. O Pai não quer te ver sofrer. Usa o poder. Pula o processo. Resolve o problema. A tentação sussurra que a dor é desnecessária. O corpo de Jesus exige glicose. Os nervos gritam. Ele olha para as pedras. O formato delas lembra o pão quente da Galileia. Um único movimento mental e a fome acabaria. Seria um milagre espetacular. Seria a coroa sem precisar passar pela cruz. Mas Jesus rejeita o atalho. Ele não reage pelo instinto de sobrevivência. Ele reage pela aliança. O Senhor abre a boca rachada e, com voz firme, declara em Mateus 4 versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sinta a colisão frontal. O diabo oferece a conveniência imediata. Jesus abraça a fidelidade absoluta. O diabo empurra o cavalo branco da solução fácil. Jesus se agarra à palavra inegociável. O inimigo muda a tática. A pressão sobe de nível. Em Mateus 4 versículo 5, ele leva Jesus ao pináculo do templo. À altura da vertigem. A multidão lá embaixo parece um mar de formigas. E então, o diabo ataca usando a própria teologia. No verso 6, a armadilha é armada. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. A perversidade atinge o grau máximo. O diabo cita as Escrituras. Ele tira o Salmo 91 do contexto e o transforma em uma ferramenta de manipulação. Ele vende o espetáculo espiritual pula. Força a mão de Deus.
Faz Deus te servir em público. Vira um fenômeno viral agora. Ele veste a tentação com uma roupa religiosa irretocável. A mente humana normal desabaria sob o peso da vaidade. Eu vou provar quem eu sou. Mas Jesus destrói a manipulação com a submissão. Ele não usa o texto sagrado para fabricar presunção. A resposta corta o ar em Mateus 4, versículo 7. Também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O inimigo entra em desespero e joga a última cartada. Ele desiste das sutilezas. Ele leva Jesus a um monte altíssimo. No verso 8, a visão mística expõe todos os reinos do mundo. O esplendor, a riqueza, os tronos, o poder político absoluto. Tudo reluz. O império do homem oferecido em uma bandeja. A proposta soa em Mateus 4, versículo 9. Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. É a proposta exata do cavalo branco do Apocalipse, traduzida para o deserto. Vitória hoje. Glória instantânea. A coroa de todos os povos nas suas mãos neste minuto, contanto que você evite o Calvário e troque a sua lealdade. O olhar de Jesus incinera a oferta. A fúria santa do Filho de Deus explode. No verso 10, a voz de Cristo domina o topo do monte. Retire-se, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O confronto acaba. A mentira retrocede. Em Mateus 4, versículo 11, o inimigo bate em retirada, humilhado. Os anjos descem para servir o rei exausto. A lição está cravada na eternidade. O reino autêntico não se constrói com atalhos. O reino se conquista com fidelidade sangrenta à vontade do Pai. Aqui nós ligamos os pontos. O cavalo branco do Apocalipse, a fraude que sai vencendo, é o eco global do tentador no deserto. Ele sempre oferece o que você precisa, mas pelo método proibido. Ele quer o resultado sem o processo. Ele quer o milagre sem a intimidade. Ele quer o púlpito sem a consagração. Ele quer a paz financeira através de uma fraude. Você me escuta e pensa: isso foi com Jesus. Ele é perfeito. Mas como um ser humano falho, como eu, cai nessa armadilha na prática. Então a Bíblia agarra você pelo braço e arrasta para um campo militar em Gilgal. Não há anjos aqui. Há apenas terra, medo e o cheiro do suor de soldados aterrorizados. Um líder está prestes a perder a cabeça por causa da ansiedade. Ele está prestes a montar no cavalo branco da justificativa religiosa. O rei Saul está cercado. Os filisteus estão agrupados como areia do mar. O pavor infecta o acampamento de Israel. Os soldados estão desertando, escondendo-se em cavernas, buracos e cisternas secas. Cada minuto que passa, o exército de Saul derrete. O profeta Samuel havia dado uma ordem estrita: espere 7 dias. Eu virei oferecer o sacrifício e dizer o que fazer. Mas o 7º dia amanhece, e Samuel não aparece no horizonte. A pressão esmaga o peito de Saul. O pânico coletivo grita nos ouvidos dele: faz alguma coisa. Toma o controle. Deus está demorando demais. E é aqui que o engano age. 1 Samuel 13, versículo 8 descreve a agonia. Saul espera até o limite de sua paciência carnal. No verso 9, ele toma a decisão letal. Ele grita aos servos: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E com as próprias mãos, usurpando o ofício do sacerdote, Saul acende o fogo. Ele oferece o holocausto. Olhe para o ato. Por fora, é lindo. É religioso. É sagrado. É a adoração a Deus. Ele está orando. Ele está sacrificando. Ele montou no cavalo branco da religiosidade de emergência. Mas por dentro, é uma rebelião absurda. É um atalho gerado pelo medo. A ironia de Deus é implacável. 1 Samuel 13, versículo 10 bate como martelo. Assim que ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul corre para saudá-lo. O rosto está sujo de fuligem. O cheiro de carne queimada satura o vento. A fumaça, que deveria subir como cheiro suave, sobe como prova do crime. Samuel para. Os olhos do velho profeta fuzilam o rei agitado.
Samuel olha para o sacrifício e enxerga uma rachadura profunda que vai derrubar toda a dinastia. A voz de Samuel corta o silêncio no verso 11. O que você fez? A pergunta não é para pedir informação. É o tribunal divino abrindo a sessão. Saul entra na defensiva. Ele saca o roteiro do enganado. Ele começa a explicar por que desobedecer a Deus era a única opção inteligente. No verso 12, as desculpas jorram. Eu vi o povo fugindo. Eu vi que você não chegava. Os filisteus estavam ali, e então eu pensei, eles vão me atacar, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. E então, Saul vomita a frase que abre a porta do abismo. Então eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Eu me senti obrigado. Pare o vídeo. Pare o que você está fazendo. Essa é a assinatura do cavalo branco. O inimigo não diz, destrua sua vida. Ele sussurra, você não tem escolha. A crise é grande demais para esperar a vontade de Deus. Faça do seu jeito, Deus vai entender a sua intenção. O engano vende a desobediência embrulhada em necessidade vital. Samuel não tem pena da ansiedade de Saul. No verso 13, o veredito desaba, você agiu como um insensato. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. A tragédia é revelada. Se Saul tivesse suportado a pressão, Deus teria firmado seu reino para sempre. Mas o atalho destruiu o futuro. O profeta finaliza no verso 14. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. O padrão está claro. O falso brilho se alimenta da sua pressa. O falso cavaleiro oferece a sensação de que ser fiel custa muito caro e demora muito tempo. A tentação é fazer a obra de Deus do jeito do diabo. E o resultado é perder a coroa verdadeira. Junte todas as peças agora. Em Apocalipse 6, o cavaleiro recebe a coroa e sai conquistando o mundo com uma eficiência brutal. Ele é rápido. Ele resolve problemas urgentes. E a igreja cega, olhando para a eficiência dele, aplaude e diz, Deus está abrindo portas. Quando, na verdade, o Cordeiro está quebrando um selo de juízo. Mas não ouse esquecer o eixo central da revelação. O clímax do Apocalipse não é o poder dos cavaleiros. O clímax é a soberania absoluta da mão que abre o selo. Jesus Cristo não está em pânico no céu enquanto os cavalos correm na terra. O mundo desaba sob o peso das próprias escolhas malignas, e o Cordeiro orquestra tudo para a revelação final da sua glória. O Cordeiro expõe as entranhas da história. E a pergunta que vai martelar a sua mente nesta semana é esta. Quando o cavalo branco aparecer no seu feed, na sua crise financeira, no seu ministério, quando uma solução brilhante prometer paz fácil, como você descobre se é Cristo ou a sedução do abismo? O teste é brutal e simples. Primeiro, o verdadeiro mestre nunca, sob nenhuma circunstância, exige que você desobedeça a um princípio eterno em nome de um bem maior ou de uma emergência. O falso diz, se sinta obrigado. Jesus, com o estômago queimando, preferiu a fome e rebelião em Mateus 4 versículo 4. Segundo, o verdadeiro mestre não aceita que você manipule a presença dele para fabricar espetáculos de sucesso. Ele te chama para confiar e obedecer na sombra. O engano manda você pular do templo para provar seu valor. Cristo te manda andar na terra em reverência em Mateus 4 versículo 7. Terceiro, o verdadeiro rei não negocia sua santidade. A adoração é exclusiva. Qualquer união, qualquer paz, qualquer negócio que exige que você dobre os joelhos para ídolos modernos ou comprometa sua pureza, é a voz do inimigo no monte, como Jesus denunciou no verso 10 de Mateus 4. E quarto, o branco do juízo exibe uma coroa recebida por aclamação, mas foge da cruz. O Cordeiro de Deus vence sangrando. A coroa dele é de espinhos antes de ser de glória. A beleza dura dessa passagem é a misericórdia prévia de Deus. Ele arranca o disfarce antes do impacto, para que você não seja arrastado pela manada quando o mundo inteiro for seduzido. Traga essa guerra para o seu sofá, para a sua insônia, para o grupo do WhatsApp da sua igreja, para os seus boletos atrasados.
O engano escatológico opera em microescala todos os dias. O cavalo branco sussurra no seu ouvido um cristianismo raso, sem morte do ego. Ele te oferece um propósito de vida incrível, desde que você ignore a santidade. Ele te vende uma harmonia conjugal falsa baseada no silêncio da verdade. Ele te diz, não importa a doutrina, o que vale é a experiência. O que importa é que funciona. Ele te convence de que o fim justifica os meios. Que você é especial demais para esperar o tempo de Deus. Que se Deus te ama, você não deveria estar passando por essa dor. E no momento em que você abaixa a guarda e embarca nessa falsa conquista, o cavalo vermelho arromba a porta. A paz que você tentou proteger com mentiras vira uma guerra dentro da sua mente. As pessoas começam a se devorar. A violência verbal destrói a sua casa. Logo atrás dele, o cavalo preto pisa na sua rotina. A sua vida vira um cálculo mercenário. Você começa a negociar seus princípios para sobreviver. Você começa a tratar pessoas como degraus. Você se adapta à injustiça ao seu redor e chama isso de maturidade. E quando você desperta do transe, a cor pálida da morte está no espelho. A morte da sua sensibilidade ao espírito. A morte da sua alegria genuína. A morte do temor a Deus. O Hades recolhendo os restos da sua vocação. Mas escute o rugido do Evangelho no meio das ruínas do Apocalipse. O Cordeiro ainda está no trono. O trono não vacila. Jesus não pede desculpas ao mundo por ser santo. E ele não se ausenta da sua dor. Enquanto ele abre os selos do juízo sobre a terra impenitente, ele purifica e chama sua noiva para perseverar no fogo. Você não foi salvo para viver em estado de pânico. Você é a possessão exclusiva do rei. Você não é um caçador de datas escatológicas. Você é um guerreiro chamado a discernir os espíritos da sua época. Você não deve correr atrás do espetáculo que reluz. Você é convocado a carregar a sua cruz atrás da verdade encarnada. O veredito desta jornada pesa toneladas. O branco que não passa pelo sangue do Calvário é uma armadilha. Se a oportunidade fantástica que bateu à sua porta exige que você minta, que você adultere na mente, que você pise em alguém ou que você abandone a palavra viva, corra. Não é uma bênção. É um selo se quebrando. Você vive na era das soluções artificiais. Dos atalhos terapêuticos. Do culto ao ego. A sua maior ameaça hoje pode não ser o medo de uma guerra mundial. A sua maior ameaça é abraçar aquilo que parece Deus, mas cheira a enxofre. O chamado do Espírito não é para você desenvolver paranoia. É para você desenvolver musculatura espiritual. O convite é para você pisar no mesmo terreno onde Jesus aniquilou a mentira, a suficiência da Escritura. Quando o caos tentar ditar as regras, a sua boca precisa estar pronta para gritar, está escrito. Exatamente como o Mestre ensinou em Mateus 4, versículo 4. Se a sua alma reconhece o perigo dessa hora, posicione-se agora mesmo diante do tribunal do universo. Os governos tremem, as economias colapsam, os falsos profetas discursam, mas o rei governa em majestade. Essa é a rocha debaixo dos seus pés. Incline a sua alma e ore comigo, com ousadia e temor. Senhor Todo-Poderoso, eu clamo por discernimento cirúrgico nestes dias de engano. Quando a falsa solução aparecer de branco, quando o atalho parecer lógico, quando a desobediência parecer necessária, não me deixe ser hipnotizado pelo brilho. Arranca as escamas dos meus olhos. Eu quero seguir as marcas de sangue do Cordeiro. Guarda a minha mente das ilusões deste século. Blinda o meu coração contra a pressa ansiosa que destrói a fé. Ensina-me a amar a tua verdade incômoda muito mais do que a mentira confortável. Quando o chão do mundo ceder, firma minha vida na tua palavra inquebrável, e faz de mim um cristão que não retrocede, fiel até o meu último fôlego. Pelo poder invencível do nome de Jesus Cristo. Amém.